Boa noite. Estamos aí mais uma vez voltados aqui para o estudo. Jamila, Heloísa, Luiz. Estamos aí juntos para mais um encontro. Chegando aí CR, Machado, Dani, André, Juliana, querida amiga da escola, lá diretamente de Portugal, né? Minha Dinda, querida, Nazaré, Rose, companheira também aí. Estamos aí reunidos para mais um encontro, mais uma noite de estudo, chegando a 13 semanas de estudo, né? Um beijo, Juliana, um beijo para você, saudade, né? Colega de escola, né? Lá do glorioso Pedro II. Bruno, semana passada não conseguiu vir, hoje está aí com a gente. Sandra chegando. Sempre feliz de estar reunido aqui com todos vocês para mais esse encontro. E uma semana que a gente está aí, essa semana as doses diárias, né, que eu envio do 5 minutos com o Emmanuel, a gente chegou a 60 edições, né? É um projeto que eu comecei de maneira bastante, digamos assim, desinteressada enquanto projeto, né? Assim, sem saber exatamente o que ele iria gerar, trazendo muito as minhas histórias que eu ia encontrando aqui em Emmanuel, e aos poucos várias pessoas que vinham em contato comigo, que vêm falando comigo, em muitos momentos, isso é muito comum, há muitos momentos em que por dificuldades, né, do dia a dia, eu penso em parar com o projeto. Eu falo, cara, não vai dar, não está dando. É muito curioso, porque assim, às vezes eu acordo 7h e pouca da manhã, 6h30 da manhã, e tá um baita de um silêncio aqui em casa. E a minha esposa que entrou agora sabe disso, sabe que acontece. E parece que não tem nenhum carro na rua, e tá tudo assim, indicando, né, que é a hora de gravar os 5 minutos com o Emmanuel, o estudo, coisa e tal. E aí quando eu começo a realizar a gravação, entra uma furadeira, entra um martelo, um cachorro late, começa a passar carro de tudo que é jeito, parece que vai passar ônibus. Então assim, aí dá aquela vontade de desistir, muitas vezes dá uma vontade de parar, de não vamos conseguir. E aí geralmente, exatamente quando eu sinto isso, que eu falo, cara, pô, vou dar uma segurada, não tá legal. Alguém vem e traz alguma história, alguém traz algum ponto, comenta, pô, isso que você falou aconteceu comigo, hoje eu estava andando na rua, vi uma cena assim, desse jeito, coisa e tal, enfim. Isso é muito comum de acontecer. Então, a gente vai seguindo até onde eu não sei, até quando eu não sei. A gente vai fazendo enquanto houver trabalho, enquanto houver necessidade de estudar. Para mim está sendo muito bom compartilhar e saber que para muitas pessoas tem sido bom e tem sido bacana encontrar essa espiritualidade no dia a dia. Isso para mim é maravilhoso. Não que eu consiga praticar tudo isso que eu debato, discuto aqui, não me é fácil. Pelo contrário, é muito mais fácil para mim falar do que exatamente praticar tudo isso. Mas aos poucos a gente vai se aprimorando juntos, né? E recebendo a força e recebendo tudo, né, o que o pessoal traz, as histórias,
que chega para a gente, que na verdade é o combustível, é o combustível que chega para a gente. Então, hoje nós estamos no livro Pão Nosso. Quem tiver aí pode acompanhar. Nós estamos no... O Luiz fala, dando boa noite para a Rose também, que entrou agora, né? Bem-vinda. Sempre bom contar também com a tua presença aí e com... Tô só colocando aqui o outro aparelho, que é o que me ajuda a controlar o tempo, senão eu me perco. Quem me conhece sabe que eu não sou formado em comunicação à toa, né? Sabe que eu adoro falar. Então eu tenho que colocar aqui um cronômetro do meu lado, que é ele que me faz entender há quanto tempo a gente está aqui e para eu poder me controlar, né? O Luiz fala que essa exortação, esse debate, né, essa conversa inicial que a gente teve é importante, né, e que também é mútua, né, que essa leitura não é coincidência, na verdade nunca é, nada é por acaso, né, nada é coincidência, que é a leitura que nós vamos fazer do capítulo 69 do Pão Nosso, intitulado Hoje, né, Hoje, esse título que é tão pertinente, tão enigmático, né? Que é hoje, na verdade, né? A gente entende o hoje pela divisão de tempo, né? Pelas 24 horas do tempo espacial, né? Do ciclo da Terra, né? Que mesmo assim não é tão exata, né? Porque não chega a ser exatamente 24 horas, sobram algumas horas. A gente vai lá criando as nossas convenções, né? Mas esse hoje aqui é um hoje diferente, não é um hoje temporal como a gente está habituado, né? É um hoje com algumas outras conotações, né? Bia chegando, boa noite, Bia, bem-vinda, feliz por encontrar você aqui. Então vamos lá, no capítulo 69, no Hoje, ele abre, como de hábito muitas vezes, né? Com um trecho de alguma epístola de Paulo, dessa vez é uma epístola de Paulo aos Hebreus, que Paulo diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Olha que coisa poética que Paulo fala, né? Todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Já de antemão, né? A Lilian, Daniel chegando também. Lilian, geralmente acompanhada com Paulo, né? Um casal querido, amigo lá da Ramatiz. Ana entrando, Dora também, bem-vindos, bem-vindas e boa noite para vocês. Mas olha que coisa poética de Paulo, né? O tempo que se chama hoje, né? Para que nós tenhamos essa convivência, essa exortação um ao outro, essa força um ao outro, né? Durante todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, né? Então, como eu disse no início, hoje aqui ele tem um outro cenário, um outro contexto, aproveitando aqui o gancho do Daniel, dando bem-vindo também para a Mari, que está entrando aí para conhecer. Bem-vinda, espero que você goste do nosso debate, da nossa conversa, né? Então, assim, por que ele diz isso? Por que Paulo diz isso? Para que se exorte uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chame outro. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Lembrando o significado etimológico do termo pecado, porque para nós o pecado ainda é muito vinculado àquela coisa, daquele erro que nós cometemos, imperdoável, né? Aquela coisa que vai nos decretar se nós vamos ter pela eternidade o céu ou se vamos ser decaídos para o inferno, digamos assim, né? Quando na verdade o pecado, etimologicamente, significa errar o alvo, né? Nós tínhamos um objetivo e não acertamos. Esse é o termo pecado, né? Então, assim, nós continuamos tendo, no tempo que se chama hoje, essa oportunidade de mudar,
essa oportunidade de agir diferente, essa oportunidade de nós sermos melhores e nós exortarmos o melhor uns dos outros, todos os dias, nesse grande tempo que se chama hoje. Boa noite, também entrou aqui o Nauzum e a Nina Araújo, bem-vindos também. Espero que vocês curtam aí o nosso bate-papo de hoje. Então, começando Emmanuel, pegando a partir dessa carta de Paulo, ele diz o seguinte: o conselho da exortação recíproca diária indicado pelo apóstolo requisita bastante reflexão para que não se estabeleça guarida a certas dúvidas. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: a gente tem que refletir sobre isso que Paulo está falando, porque senão a gente vai abrigar determinadas dúvidas. E se o nosso coração abrigar determinadas dúvidas, a gente tem muita dificuldade em caminhar com a certeza da fé. Porque a fé, ela nos traz certeza. Mas o coração, ele é um espaço que ele precisa indicar o que ele vai abrigar dentro dele. Se é a certeza da fé ou se são as dúvidas que às vezes nós damos guarida, né? Então por isso que Emmanuel já fala, olha, a gente tem que olhar para isso aí que Paulo fala com bastante cuidado, bastante atenção, bastante clareza, né? Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje. Então, já fazendo aquela pontuação que eu fiz no início, né? Paulo poeticamente fala do tempo que se chama hoje, porque há uma singular importância nessa construção frasal, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa, né? Então, olha só, a gente tem que valorizar os recursos em movimento, o que a gente tem condições de fazer, nas possibilidades do dia em que passa. Por que é importante a gente estar atento ao tempo que se chama hoje? Porque muitos de nós nos sentimos confortáveis com o conceito do amanhã. Amanhã eu conserto, amanhã eu ajeito, amanhã agirei diferente, amanhã serei melhor. Esse conceito de que depois eu poderei fazer, né? Muitas vezes confundido com o tempo convencionado entre quem está aqui vivenciando no mundo, né? Mas deixando para um futuro amanhã, que muitas vezes não é um amanhã que chega nunca, né? Nos faz perder, desperdiçar, dispensar valorosas oportunidades que nós temos de usar os recursos em movimento. Quer dizer, eu posso auxiliar hoje, no tempo que se chama hoje. Qual é o tempo que se chama hoje? É o agora. É todo instante. Todo instante é o tempo que se chama hoje. E todo momento há uma oportunidade de ajudar. Não há nenhum momento em que não há ninguém que possa dizer que houve algum momento da sua transcorrência aqui na Terra, da sua existência, que falou assim, olha, teve um momento que eu não tinha como ajudar ninguém. Olha, se algum momento você não tiver como ajudar ninguém, é porque você está precisando ajudar você mesmo. Se nós nos deparamos com algum momento em que não há ninguém que precise, que possa ser ajudado, é porque é justo naquele momento em que nós precisamos nos autoajudar. E olha, são muitos momentos na nossa caminhada que nós precisamos nos autoajudar. São muitos momentos, muitos momentos. Essa é a reforma íntima. Essa é a reforma íntima. E Emmanuel vai falar isso aqui. Emmanuel vai falar. Acreditam muitos
que para aconselharem, os irmãos necessitam falar sempre. Quer dizer, para aconselhar o outro, precisa falar sempre. Ó, isso aqui está vindo, quem está lendo, isso aqui é um comunicador. Cara que fala, poucas pessoas têm a minha verborragia, né? Eu falo pelos cotovelos, por todos os membros do meu corpo, né? E ele está dizendo isso, transformando-se em discutidores contumazes. Quer dizer, aquela pessoa que acha que para aconselhar o outro tem que falar toda hora. Fala e repete, fala, fala e fala o tempo inteiro. O tempo inteiro. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Quer dizer, qualquer advertência, quando ela é constituída somente de palavras, depois que as palavras silenciam, entra o vazio. Porque o que preenche não é a palavra. O que preenche é a ação. A palavra... A Dalvinha aí dando boa noite. Boa noite, Dalvinha. Bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Feliz mesmo. Dalva, querida amiga lá da Ramatiz. A palavra tem poder, diz a Heloísa, mas o que importa é a palavra em ação. Porque a palavra, ela é fugaz. Ela vai, inclusive, falar. É uma vibração das nossas cordas vocais que faz determinado, que corta o ar e faz com que o ar produza determinados sons. E que nós somos habituados e ensinados com certas fonéticas que constituem a nossa fala. Então veja que a nossa fala está intimamente ligada ao ar. Ora, então ela passa, porque o vento passa. O que permanece nunca é a fala. O que permanece é sempre a atitude. É sempre a ação. Então muitas vezes, falar uma única vez e agir no tempo que se chama hoje, vai ser muito eficaz do que falar todos os dias. Isso que Paulo está querendo falar para a gente. Isso que Paulo está querendo dizer para a gente. Não tem problema não, Dalvinha. Não tem problema estar sem o livro não. Eu vou lendo aqui, a gente vai acompanhando junto, tá? Qual ocorre, olha o que Emmanuel vai dizer, no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. Então assim, você não constrói uma casa, um apartamento, uma boa noite para Michele chegando aí, uma construção qualquer, sem base. Você tem fundação, você precisa construir o pilar, a coluna, tudo isso. Então, às vezes, a nossa palavra é como se fosse o croquis, o projeto. Muitas vezes o croquis, o projeto, o desenho, a planta é maravilhosa. O projeto, às vezes, é maravilhoso. A ideia, a idealização é sensacional, é perfeita. E a prática não se constitui. Porque, às vezes, quando você vai construir, aí você descobre que o terreno não é exatamente como você pensou. Às vezes tem uma determinada quantidade d'água que passa, um fio d'água que passa por ali de baixo, você não tinha percebido ainda.
Às vezes ele não é tão plano quanto você imaginava no teu projeto. E aí você tem que fazer ajustes. E que você só percebe na prática. Você só percebe na hora que você está praticando. Então tem muitas palavras que a gente traz que são maravilhosas. Mas como eu disse no início, quando a gente vai colocar em prática é difícil. Porque é difícil mesmo. É muito difícil. Muito difícil. Eu costumo conversar muito com a minha esposa. Você quer um exemplo de pais, pai e mãe, perfeitos? Eu só conheço um pai perfeito. Aquele que ainda não teve filhos. Esse geralmente tem a fórmula da paternidade perfeita. Os pais e mães que nunca tiveram filhos trazem consigo a fórmula da paternidade, da maternidade perfeita. Quando nós temos os filhos, nós vamos praticar muito daquilo que nós pensávamos como perfeito, que nós dizíamos, não, com meu filho isso jamais, não, com meu, não. E aí a gente vai ver que não é assim. Porque não é com palavras, é com exemplos. E aí a gente tem que entender que nós temos que dar exemplo para eles, né? Então, como é que eu vou chegar para os meus filhos, eu que tenho um paladar, digamos assim, não tão saudável quanto a minha esposa, né? Se a minha esposa se propõe a fazer meu prato, muitas vezes eu falo assim, não, deixa que eu faço o meu prato, não, eu vou fazer, porque ela sabe que eu vou dificilmente colocarei no meu prato as coisas mais saudáveis em quantidade que necessito, ao mesmo passo colocarei aquelas coisas que não são tão saudáveis, mas que eu considero gostosas demais, e aí ela fala, não, deixa que eu faço. E eu tenho que comer aquilo que eu tenho que dar o exemplo para os meus filhos. Como é que eu vou cobrar dos meus filhos se eles olham a atitude? E criança, então, é perfeita para isso. Tanto que o Rossandro, né? Um palestrante maravilhoso, que é o Rossandro Clint, está sempre aí dando lives diárias também aqui no Instagram, sempre no encontro com Fátima, está sempre presente. Ele fala que o exemplo não é uma forma de educar, é a única forma de educar, né? Só há educação através do exemplo. E o exemplo é que dá essas bases, não são as palavras. Por isso que não adianta a nossa exortação para o outro melhorar através só de palavras. Tem que ser através de atitude. Minha esposa está lembrando que, ainda mais quando você tem 5 filhos, né? Aí realmente a gente tem que rever muito os nossos exemplos. E isso é a revisão diária para mim, ainda mais no momento de quarentena, né? A revisão o tempo inteiro do que eu sou como exemplo, do que a gente faz como exemplo. Os nossos filhos são as melhores maneiras de nos obrigar a sermos, a revisarmos os nossos exemplos. Mas isso, obviamente, é uma atitude para o dia a dia, os nossos colegas de trabalho, nossa vizinhança, a relação que nós lidamos com as pessoas das ruas, o desconhecido. Isso acontece muito, né? Tudo isso vai estar vinculado a essa maneira como eu meço a minha régua, né? Porque eu vou medir todo mundo pela minha régua. Depois que eu vir que o outro está me medindo pela minha régua também, Jesus já deixou isso claro lá atrás, já falou, olha, com a medida que você julgar, você será julgado. Aí quando o outro vem me julgar com a minha medida, eu falo, opa, peraí, comigo não. Pega leve. Pega leve. A gente geralmente é assim, né? A gente tem um machucado, a gente quer que o enfermeiro venha com muito cuidado, cheio de tato, para botar um band-aid, nossa, a gente grita, a gente berra no nosso machucado. Agora, na ferida do outro, a gente já quer chegar com aquele metiolate antigo que ardia pra caramba, tacar o vidro inteiro, tacar álcool, né? A gente já quer botar vinagre e sal, né? Quer dar logo uma injeção. A gente, não, isso não dói não. A gente adora falar isso pro outro. Isso não dói não. Isso não dói não. Não dói em quem? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer.
Antes de fazer a afirmação, a gente tem que perguntar, isso que a gente está dizendo que não dói, não dói em quem? Porque pode não doer em mim. Mas se o outro está dizendo que dói, quem sou eu para dizer que não dói no outro? Essa é a questão, né? Essa é a questão importante. Olha o que Emmanuel vai dizer aqui. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais, né? Como a Dalva disse, não criamos filhos falando, e sim dando exemplo. E somos espelhos, diz a Ana. E aqui a minha esposa Renata falando, fazendo ação é onde os olhos estão atentos. Os nossos olhos e fundamentalmente os olhos daqueles que estão ao nosso redor. E Emmanuel vai falar isso. Quando Paulo diz que é para a gente se exortar uns aos outros, não é para a gente ficar debatendo, criando duelos verbais. Não é isso que o apóstolo está querendo da gente. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. A exortação que eu posso ter pelo outro é a exortação do exemplo. É a exortação do que fica. E também assim, sem ficar publicizando tudo, né? Que às vezes a gente também gosta de dar jogar uma luz, jogar um confete, né? Jogar um holofote em cima do que a gente está fazendo, a gente adora. A gente curte muito, né? Jogar um holofote assim em cima da gente, ou a gente fica a vaidade. Agora, a gente tem que fazer o que traz resultado. Porque o que fala pela gente é o resultado. De novo, quem é que a gente vai olhar? Quem é que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar quem podemos ter por guia e modelo? E a espiritualidade maior vai dizer simples e claramente, vede Jesus. Jesus chega para a gente e diz para a gente, olha só, uma árvore se vê pelos frutos. Já viu alguma árvore fazendo publicidade? Minha maçã é muito saborosa. Uma árvore fazendo publicidade em relação a outra? Não colham acerolas daqui, não, colham de mim. A minha é mais doce. Uma laranjeira falando mal da outra. Não. A árvore se vê pelo fruto. Vê pelo que ela produz. O que fica da gente é o que é produzido pela gente. É o que as pessoas marcam, é o que marca o coração da gente. É como o outro agiu comigo. É muito mais fácil eu lembrar como o outro agiu comigo do que eu lembrar as palavras que o outro falou. Geralmente, quando a gente assiste uma palestra de grandes oradores, por exemplo, um Haroldo Dutra, como por exemplo um Fábio de Mello, como por exemplo um Rossandro, como tinha o querido Padre Léo, já desencarnado, a gente não lembra exatamente as palavrinhas que aquele palestrante falou. O que lembra é que num determinado momento ele falou algo que tocou a gente, porque lembrou alguma atitude da nossa vida, algum momento marcante da nossa existência. Não é a palavra que marca a gente. O que marca é a atitude. Né? O que marca a gente são as ações. Nenhum lavrador semeia e colhe com palavras. São com atitudes. São com atitudes, não é com palavras. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre, quer dizer, os deveres que ele contraiu, né? Os deveres que ele se atribuiu, que ele se propôs a fazer, né? Então todo aquele que cumpre com zelo esses deveres, que demonstra o bem sinceramente, já está exortando os irmãos e a humanidade ao caminho da elevação.
Olha como é que, muito sutilmente, com muito carinho, com muita fraternidade. Olha, a Dalvinha tá com o neto dela, tá vendo? Que alegria, Dalva, tá com o seu neto aí. Felicidade, vendo com a gente aqui. Legal. E olha só como é que, muito fraternalmente, Emmanuel diz assim pra gente: meu querido, fica um pouco quieto e vai agindo. Porque se você agir bem, se você pegar o que você se comprometeu a fazer e cumprir com zelo, quer dizer, com cuidado, tentando fazer o seu melhor, tentando dar aquilo que você tem de melhor, você já vai estar exortando a humanidade ao teu redor para o bem, para a elevação. Você já vai estar ali fazendo melhor para todo mundo. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco, né, que Paulo, nos convoca. É para o testemunho da ação, da atitude, não o testemunho da palavra. A palavra é consequência. É o que Antônio de Pádua falava para a gente. Vai e evangeliza. Se necessário for, você utiliza a palavra. Mas a princípio não usa muito não. Porque geralmente, falo isso por experiência própria, a gente passa do ponto. A gente tem muita dificuldade de temperar com as palavras. Então faz o que você se comprometeu a fazer, bem feito. A gente muitas vezes quer esquecer do que nós temos que fazer para fazer aquilo que não nos cumpre. Então quer dizer o que o outro tem que dizer, tem que fazer, como é que o outro tem que fazer. A gente chega mesmo ao cúmulo de querer dizer como a espiritualidade tem que fazer. Eu vou além. Eu às vezes brigo com Deus. Muitas vezes eu digo para Deus que ele está errado. Eu tenho a ousadia, o orgulho de chegar e dizer para Deus como que ele deveria fazer na minha vida. E até agora, em 4 décadas, não houve nenhuma vez em que depois eu não chegasse para Deus e falasse: é Deus, você estava com a razão. Desculpa, perdão, você estava com a razão. Soninha também chegando aqui, alegria te ver. Meu amigo Cláudio também entrando agora, bem-vindos. Muito feliz por vocês estarem aqui conosco nesse grupo. Somente por intermédio desse constante exercício de melhora própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Recorda-se da importância do tempo que se chama hoje. Então, hoje é o momento de agir. Hoje é o momento de atuação. E o momento de atuação por exemplos, por aquilo que eu melhoro em mim, porque eu só melhoro o outro melhorando em mim. Porque Deus se revela para nós pelo outro. E se é pelo outro que ele se revela para nós, a chance dele se revelar para um irmão é através de mim. Aproveitando para dar boa noite a Ana, lá do Centro Espírita Antônio de Pádua. Tenho tido oportunidade, União Espírita, né? Tenho oportunidade de acompanhar os estudos depois dessa live. Tem sido muito importantes para mim acompanhar lá, tenho aprendido bastante. Então veja a importância da gente lidar com hoje e o quanto isso é fundamental da gente encontrar no nosso dia a dia. E nessa semana, né, como diz o Luiz, não procrastinar as ações para o bem. Não deixar para depois.
não deixar para o amanhã. A gente tem que fazer hoje, com os recursos em movimento que nós temos agora. Nós temos sempre oportunidade. Lembra que eu falei lá no início. Toda hora nós temos oportunidade de ajudar alguém. E se nós chegarmos a um momento em que eu olho e não tenho oportunidade de ajudar ninguém, é porque quem está precisando de ajuda sou eu. E aí o princípio é de me autoajudar. E a Lilian falou bem lá atrás, é difícil a autoajuda. É difícil, né? E quando a gente pensa no tempo do hoje, a reforma íntima é para ontem, é verdade. A Heloísa faz esse trocadilho. E é bacana a gente procurar encontrar isso no nosso dia a dia. Não só nos momentos em que a gente se dedica à religião, ao religare, ao templo, seja o espiritismo, o catolicismo, a umbanda, o judaísmo, neopentecostal, não importa. É importante a gente ver isso no nosso dia a dia. E nesse processo, me chegou essa semana através de um dos meus irmãos, eu vi que um deles estava aqui, o Renan, mas foi o outro irmão. Renan estava aqui, Renan entrou aqui, em algum momento estava falando alguma coisa, depois passou, eu não tinha dado boa noite para ele. O meu outro irmão mandou um livro chamado, que é de um neurologista inglês, muito renomado, chamado Oliver Sacks, e que ele era muito conhecido para casos assim muito absurdos, casos neurológicos muito que as pessoas não entendiam, né? Ele construiu através das suas atitudes, dos seus estudos, da sua forma de agir, esse contexto de um homem que era chamado para situações em que ninguém compreendia. E a partir dessas histórias, dessas experiências, ele escreveu livros. Então vejam que as palavras resultam das ações. Os livros são exemplos que ele vivenciou. E não o contrário. Ele não foi escrever os casos para depois estudar. Ele estudou, vivenciou, e isso resultou em livros. Livros que são maravilhosos. Um deles, eu estou lendo agora, se diz O Homem que Confundia Sua Mulher com um Chapéu. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu. E é um caso, são vários casos de distúrbios neurológicos que ele vivenciou. Um deles, o homem que dá título ao livro, né? E ele relata no livro. E qual era a grande diferença desse neurologista para os neurologistas de sua época? Era a forma humana como ele tratava aqueles pacientes com distúrbios neurológicos. E há um desses casos que ele conta nesse livro, o homem que confundiu a sua mulher com um chapéu. Há um caso que ele conta de um marinheiro americano que serviu ao exército durante muitos anos e que ali pela década de 80 ele tinha uma síndrome conhecida como síndrome de Korsakoff. Ele só tinha memórias até o ano de 1945. Era um caso muito curioso, porque ele se lembrava perfeitamente de toda a sua vida, desde o nascimento até a data de 1945. A partir dali, ele não tinha e não conseguia reter mais nenhuma memória curta. Então, a todo instante para ele, era um novo hoje de 1945. Embora ele já estivesse nos anos 80. De tal sorte que quando ele foi encontrar o irmão, ele disse que era mentira. Porque o irmão dele, aquele velho que ele via, não era o irmão dele. Ele tinha na memória o irmão
jovem de 1945, quando ele era jovem, e não se conseguia compreender por que as suas memórias tinham ficado até 1945. Sendo ele um homem que trabalhou até cerca de 1960, depois se entregou à bebida, ao álcool, o que certamente contribuiu para a degeneração do seu cérebro. Mas a memória não foi até o momento em que ele trabalhou. Ela parou e estacionou em 1945. De modo que era um caso muito difícil. Ele foi instado a anotar suas lembranças num caderninho. Porém, logo depois que ele anotava as suas lembranças, ele sequer reconhecia aquele caderno. Sequer sabia o que estava fazendo ao lado dele aquele caderno. Sequer lembrava porque ele estava ali naquele ambiente, naquele local de tratamento. Ele queria voltar para o seu trabalho. Ele se achava um jovem. Ele sequer se reconhecia enquanto era. E naquele hospital onde ele trabalhava com esses doentes, era um hospital de base católica. Jimmy era o nome do paciente. E Dr. Oliver teve muita curiosidade em entender esse paciente. E uma das coisas que ele percebeu com esse paciente foi que certa vez ele perguntou para as irmãs do hospital se elas achavam que ele tinha alma. Porque um homem que todo dia acordava e não retinha nenhuma lembrança, tudo aquilo, todo dia o Dr. Oliver era um doutor novo para ele. Todo dia que ele chegava para conversar com o doutor era uma nova conversa. Não havia nenhuma lembrança do ontem. Não havia. Então ele se perguntou, será que um homem desse que não há memórias, que não tem lembrança, que não registra nada, poderia se dizer que ele tem alma? E as irmãs ficaram até meio ofendidas com aquela pergunta, porque dentro da sua crença, elas tinham certeza e convicção de que todos têm alma, mesmo os doentes. E falaram assim, não só tem alma, como diríamos ao Senhor que devesse vê-lo nas missas que realizamos aqui semanalmente. E o Dr. Sachs foi acompanhá-lo uma vez a uma missa. E realmente ele ficou intrigado, como naquele momento, vivenciando a sua religiosidade, aquele paciente que era incapaz de se lembrar uma conversa que havia tido há 5 minutos atrás, estabelecia uma conexão com o processo da missa. Não era uma conexão com aquele padre, com aquela igreja, não. O doutor descreve isso no seu livro, que ele viu uma conexão que ele nunca havia visto aquele homem ter, com todos os processos ritualísticos da missa. Veja como funciona e como é bacana a gente encontrar a divindade em exemplos, em situações, em livros que não necessariamente são religiosos. Porque veja que o aparato fisiológico do homem está danificado. Mas quando ele entra com a sua conexão divina, há uma transformação percebida pelo médico. Mas muitos poderiam dizer, e redarguir dizendo assim, não, mas ele ia à missa antes de 45. Então aquilo para ele era uma lembrança. É verdade, poderia. Só que uma das atividades que ele começou a desenvolver no hospital em que ele estava internado foi a jardinagem. E ele começou, para todo dia para ele, o jardim era um jardim novo. Só que o Dr. Oliver começou a perceber que aquela atividade do trabalho, nesse tempo que se chama hoje, começou a estabelecer uma conexão de tal forma que, embora ele não apreendesse ideias, embora ele não retivesse nenhuma conversa, a jardinagem para ele estabeleceu um tempo. O contato com a natureza de tal sorte que aquele jardim já não era mais um jardim novo. Foi uma memória que conseguiu entrar
naquele lapso de tempo entre 1945 e os anos 80. E ele conseguiu estabelecer aquela conexão com a natureza. Isso é muito bonito, porque é a divindade se mostrando ali. Nós, fora o fato do aparelho fisiológico dele apresentar defeitos, o espírito dele conseguia fazer aquela conexão. E vejam o que diz o Dr. Oliver no final do capítulo sobre esse paciente. Faz 9 anos que eu conheço Jimmy e neuropsicologicamente não ocorreu nele mudança alguma. Continua sofrendo a mais grave, a mais devastadora síndrome de Korsakoff. Não consegue lembrar coisas isoladas por mais de alguns segundos e apresenta uma intensa amnésia que só se remonta a 1945. Mas, humana e espiritualmente, quem escreve isso é um médico, tá? Um cientista. Humana e espiritualmente, ele às vezes é um homem muito diferente. Não mais irrequieto, agitado, entediado e perdido, mas profundamente atento à beleza e alma do mundo. Rico em todas as categorias e estéticas. O moral, o religioso e o dramático. Quando o vi pela primeira vez, imaginei se ele não estaria condenado a ser uma espécie de frivolidade humana, né? Uma ondulação sem sentido na superfície da vida. E se haveria algum modo de transcender a incoerência dessa doença. A ciência empírica, quer dizer, a ciência humana, disse-me que não havia. Ele se deparou com um desafio que a ciência dizia para ele: não há o que se fazer. Esse homem é um caso perdido. Mas a ciência empírica, o empirismo, não leva em consideração a alma. Não trata do que constitui e determina a existência pessoal. Talvez haja nisso uma lição filosófica além de clínica. Na síndrome de Korsakoff ou na demência, em outras catástrofes semelhantes, por maior que seja o dano orgânico e a dissolução humeana, permanece intacta uma possibilidade de reintegração pela arte, pela comunhão, pelo contato como espírito humano. Isso é escrito por um médico, por um cientista, por um neurologista, alguém que está habituado a estudar a ciência empírica. Isso é o que nós temos que nos reportar. Através do trabalho, da nossa conexão laboral, da atitude atitudinal com a divindade, poderão vir as doenças do corpo, poderão vir os medos, poderão vir as ansiedades, poderão vir as insônias, as dúvidas, os receios, as degenerações, as demências, o que for. Mas a nossa integralidade enquanto espírito imortais que nós somos, essas prosseguirão através do nosso trabalho, através da nossa atitude. É uma escolha, é aproveitarmos o tempo que se chama hoje. Cada oportunidade que a vida, que a providência divina me oferta, de fazer o bem, de me reformar, de me tornar alguém melhor e, sendo assim, contribuir com a melhora do que me rodeia, é uma oportunidade de eu fazer diferente. É uma oportunidade de eu me religar, de eu
vivenciar a religiosidade. Esse o tempo que se chama hoje pra gente. E o bacana é isso. É quando a gente encontra esses exemplos que não precisam estar num templo, que não precisam estar numa obra religiosa. Porque a verdadeira religação, ela vem do nosso dia a dia. A verdadeira religação com esse Deus soberanamente justo e bom sempre vem do nosso dia a dia. Como traz o Luiz, o poema de Drummond, está na poesia. E a religiosidade verdadeira está na poesia, está na medicina, está na ciência. Amar se aprende amando, sem omitir o real cotidiano, também matéria de poesia. Amar se aprende amando. Como diz São Francisco, que nós queiramos agir mais pelo outro do que pedir que o outro haja pela gente. Meus irmãos, eu espero que tenha sido para vocês, a todos vocês que vieram, a minha mais sincera gratidão por mais uma semana. São 13 semanas que nós estamos aqui juntos, vivenciando esses ensinamentos de Emmanuel e encontrando esses ensinamentos em vários exemplos do nosso dia a dia, da nossa vida, que constituem e enriquecem esse estudo de uma forma muito maravilhosa. Por isso, a religiosidade é poesia mesmo, né? Então, quem tiver algum caso, alguma coisa para compartilhar, para dividir, para a gente trazer, tragam, porque assim, a gente aprende, amar se aprende amando, melhorar a gente aprende se melhorando, a gente aprende errando, a gente aprende fazendo o melhor sempre. Então, a vocês que estiveram reunidos mais uma live, eu sugiro, cada um a seu modo, a seu tempo, faça a sua prece, o seu religamento, o seu religare, e que nós possamos estar reunidos aqui novamente na próxima semana para mais uma live durante a semana aí com as nossas pílulas diárias de Emmanuel. Do fundo do meu coração, o meu mais sincero obrigado a vocês por me ajudarem a, através dessas palavras, tentar ser no meu dia a dia alguém melhor. Nós nos vemos na semana que vem. Obrigado de coração. Um beijo para todos vocês. Uma boa semana de muita luz, muita paz, muita saúde. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.